Graça e paz, queridos. Deus abençoe você nesse dia. Quero compartilhar na nossa devocional de hoje o texto de Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 18 até o versículo 25. Porém, eu vou falar de todo este capítulo de uma forma bem sucinta. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos orar? Deus bendito, mais uma vez nós suplicamos a Tua graça, a Tua direção e a Tua iluminação para a compreensão da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos para a maravilhosa graça de Deus, nós começamos a entender a dimensão deste amor e deste cuidado. Quando Paulo está falando aqui justamente a esta igreja lá em Roma, ele está deixando claro aos cristãos daquele tempo que eles deveriam permanecer firmes no Senhor e entender a graça que lhe foi manifestada através da cruz. Por isso ele começa dizendo que agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A segurança do crente está no Deus triuno, o Deus que tem trabalhado em nosso favor desde a eternidade, desde o princípio da criação e desde o decorrer de toda a história. O Deus que está em todo o tempo atuando e operando com poder e graça. Então ele começa a dizer: olha, vocês estão agora firmados na graça, na obra redentora daquela cruz, aonde o nosso Salvador derramou o seu precioso sangue para nos redimir do cativeiro eterno. Então ele começa dizendo: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aí ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então você percebe da ação deste Deus triuno, porque em todo este capítulo você vai observar do Pai que adota, do Filho que de fato efetua a obra e do próprio Espírito Santo que aplica a obra da redenção em nosso coração. Então, uma vez que você está agora selado pelo Espírito Santo de Deus, você passa a ser filho de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e é nessa segurança que você deve permanecer, de um Deus que o adotou, de um Deus que agora lhe fez filho e que agora você pode o chamar de pai. E essa segurança de um pai que cuida, de um pai que zela, de um pai que ama o seu filho. E este amor foi evidenciado na cruz do Calvário. Por isso ele começa a tratar que somos filhos e somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. A nossa expectativa não é aqui, a nossa expectativa é no novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Então por isso ele começa a tratar dos sofrimentos, das lutas, das dificuldades que o cristão tende a passar, e nós estamos passando também, mas a nossa expectativa é a vida eterna. Por isso ele começa a falar então que o pecado original afetou toda a humanidade, mas também toda a criação. A própria criação também aguarda o dia da redenção. Ela tem a sua expectativa, ela aguarda a redenção. Muito mais nós, que somos filhos.
onde o nosso corpo mortal passará a ser um corpo imortal. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne, como ele diz lá no versículo 12. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E aqui implica na ação do Espírito Santo no seu e no meu coração, é que o próprio Espírito Santo há de mortificar a nossa carne. E muitas justificativas de pessoas que estão agora caindo em pecado é porque tem de a dizer: a carne é fraca. Sim, a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Alimente o Espírito. Eu gosto de usar um acróstico dessa expressão, dizendo que é necessário que o crente se alimente de um boi. Bíblia, oração e igreja. A Bíblia é o nosso alimento, é o nosso maná diário. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus todos os dias para ser fortalecido todos os dias, para que o Espírito Santo de Deus possa continuar vivificando o meu coração e aplicando a obra da redenção em meu coração. Eu preciso orar todos os dias, porque é suplicar a graça, a misericórdia de Deus a um pecador. Essa foi a oração do publicano: ser propício a mim que sou pecador. Por isso eu preciso entender que a igreja também se torna um meio de graça, porque é na comunhão é que somos fortalecidos. É onde nós podemos dividir as cargas uns dos outros, levar as cargas uns dos outros, aconselhar mutuamente uns aos outros. Então mortifique o seu velho homem, a sua velha natureza, porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui, afirmando que o tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, será que você está vivendo essa expectativa, ou ainda você tem fixado os seus olhos aqui neste lugar? E você pode perceber quantas pessoas estão aí se degladiando, debatendo com as coisas terrenas, mas não discute com as coisas do alto, e não pensam nas coisas lá do alto. Por isso se tornam pessoas frustradas, abatidas, depressivas, infelizes. Mas ele deixa claro que não somente a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, ou seja, que temos o Espírito Santo, como ele já tem tratado em todo este capítulo, nós aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Por isso ele diz que o próprio Espírito Santo também nos assiste na fraqueza. É por isso que o apóstolo Paulo tem essa ênfase: é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. É hora de você se humilhar diante da face do Deus eterno, reconhecer a grandeza e o cuidado deste Deus triuno, e saber que o Espírito Santo de Deus há de nos fortalecer através da leitura da palavra, através da oração, através da comunhão. E ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E muitas pessoas começam a pegar este versículo e discutir: como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se eu estou passando por problemas, se eu estou passando por dificuldades, se eu acabei de perder um ente querido. É por isso que nós olhamos por todo o contexto. A nossa vida não se limita a este lugar. A nossa vida é estar com Cristo, como diz o apóstolo Paulo também, que é incomparavelmente melhor.
É na certeza que no sofrimento o próprio Deus ainda está ao nosso lado, nos sustentando e derramando a sua graça. Olha o Salmo 23, quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mais uma vez, pessoas começam a questionar: por quê? Se me falta muita coisa. Não, não é isso. É a presença de Deus que é real, verdadeira, e de fato nós não teremos falta de nada, porque Deus está presente. Quando o apóstolo Paulo aqui rogou ao Senhor que lhe tirasse aquele espinho da carne, a palavra de Deus foi: olha, a minha graça te basta, a minha presença te basta. Então, quando nós temos a presença de Deus triuno, do Deus triuno, nós entendemos que a graça de Deus nos basta. Então nós esperamos e aguardamos o dia da redenção. E aí ele dá a prova disso tudo. Olha, citando tantas coisas que você possa ainda imaginar, que talvez você ainda queira acrescentar, ele vai dizer: olha, que nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada mesmo, meu irmão, nada mesmo pode separar você do amor de Deus que está em Cristo, que foi concretizada naquela cruz do Calvário. Então, se você ainda hoje está passando por lutas e provações, lembre da cruz. O reverendo Leandro Lima, ele gosta de dizer o seguinte: olha, lembra que de fato aquela cruz estava vazia, porém Cristo estava lá, e quem deveria estar lá era eu, era você. Então lembre, crie uma expectativa de que você está de fato aguardando o dia da redenção final, e que nada de fato pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Quero deixar aqui sugerido mais uma vez acima no nosso card as nossas devocionais, bem como também sugerido aqui acima mais uma canção. E essa canção justamente fala desse texto, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Nada há de nos separar de fato, irmãos. Então que você possa desfrutar também desta canção, lembrando daquilo que nós falamos aqui na nossa devocional. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.